Eu lembro que o Raimundos começou quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, foi no ano de 88. Os amigos da rua, eu e o Digão, a gente morava um na casa de frente pro outro, vivia junto e, começamos a tocar. Ele tinha uma banda que chamava Filhos de Mengele, uma banda muito conceituada no cenário punk rock de Brasília, e eles ensaiavam na casa dele. E, eu era o maior rato de ensaio do Filhos de Mengele e os instrumentos ficavam lá, os amplificadores ficavam lá a semana inteira, então a gente ficava brincando e daí nasceu o Raimundos. E as coisas fluíram, era uma banda muito inusitada, não tinha nada parecido no cenário brasileiro, então chamou a atenção por isso. Era uma banda de galera falando besteira. Na real era essa, era um desabafo de uma molecada que, chegava no microfone e falava tudo aquilo que eu queria ter falado e não tinha coragem. Então, e cantava muito rápido e ninguém entendia nada, minha dicção era meio esquisita. Então o nego só entendia palavrão mesmo. O primeiro CD vendeu, vendeu 100 mil cópias em poucos meses, que era disco de ouro na época. Os shows começaram a encher, começamos a fazer a agenda mais cheia. A gente tinha um empresário na época meio bizonho, ele deu um mó tombo na gente várias vezes, assim, a gente era muito inocente, sabe? Mas começou a entrar um dinheiro, isso daí é natural numa banda que começa a ser exposta demais, fazer muito show, muita agenda, vender muito CD, isso tudo dá receita, né? Mas era uma bagunça terrível, cara, isso daí poderia ter tido consequências desastrosas. Mas aquele negócio, sabe, sexo, droga e rock and roll, vivi isso com intensidade, assim, era uma coisa completamente fora do normal, fora de uma vida num cara normal da minha idade, era um negócio absurdo. E eu gostava muito da doideira, né? Eu falei, quanto mais melhor, tava nem... Infelizmente eu conheci as drogas quando eu comecei a sair na balada com 13 anos eu já fumava maconha, cheirava cola, bebia, cheirava loló. Se aparecesse cocaína eu dava um tiro. Era um negócio que no meio que eu andava na noite ali, rolava. E parece que fazia parte da cultura, né? Assim, então eu estava envolvido naquilo ali. E comecei a cantar o que eu vivia, e quanto mais eu cantava aquilo ali, mais eu vivia, e quanto mais eu vivia, mais eu cantava, quanto mais eu cantava, mais eu vivia. Era uma bola de neve, assim, sinistra, uma confusão que só foi crescendo, né? O rock é uma música muito legal, mas a atitude é completamente destrutiva. E a atitude, a cultura daquilo ali era ficar doido, era, aproveitar a mulherada, era aquela loucura toda. Então, assim, você estava inserido num contexto onde isso era o normal. Aliás, eu era pago para isso. Eu era pago para ser o mais doido possível. Então, era uma coisa muito complicada, muito negativa e, eu podia ter morrido se não fosse Deus na minha vida. Mas eu não tenho exame para provar. Nesse meio você tá ligado que precisa de documento para tudo, né? Eu não fiz um exame antes para saber o que eu tinha, nem fiz um exame depois para saber o que eu não tinha, mas eu sei que eu tinha porque eu tinha caroço no corpo, eu tinha dor de estômago que não acabava, uma magreza acelerada, um histórico familiar terrível e, depois que oraram por mim, a pessoa que orou por mim disse, Deus tá te curando de um câncer no teu estômago. No outro dia eu não tinha mais sintoma nenhum, não tinha mais dor de estômago, em 2 dias eu não tinha mais caroço nenhum e passei a engordar e ganhei 19 quilos. Ou seja, pelo que eu experimentei, eu sei que eu tinha alguma coisa e sei que eu não tinha mais. E eu sei que o que eu tinha, os sintomas que eu tinha, poderiam ser completamente de um câncer. E eu creio nisso, que Deus me curou, e porque meu corpo reagiu, meu corpo me tornei uma pessoa saudável. Só quem estava do meu lado sabia, minha mulher sabia, ela via os caroços no meu corpo e viu eles sumirem. Ela sabia que eu tinha dor de estômago, viu a dor passar, ela viu que eu estava magro, viu eu engordar. Então, assim, é uma coisa meio subjetiva. E, eu experimentei um milagre, né? Nunca tinha experimentado algo dessa maneira, dessa magnitude. Foi algo que mexeu muito com todos os meus valores e meus conceitos. Porque eu me toquei que Deus existe, que Ele é real, que Ele vive e que Ele não faz acepção de pessoas e que o Deus Criador dos céus e da terra, maior do que tudo, todo-poderoso, resolveu me tocar naquele dia. Eu comecei a buscar Ele cada vez mais para entender o que estava acontecendo, porque eu me apaixonei por Jesus. Eu falei, cara, tudo que eu vivi não me trouxe paz, não me trouxe alegria, não trouxe felicidade. Na época que eu fui curado, foi no ano de 2001, e nessa época eu estava vivendo a pior fase da minha vida. E eu estava no auge da carreira, com maior grana no banco, com tudo que eu queria, respeito por todo canto que eu ia. Então, assim,
Foi uma época de revolução na minha vida mesmo. E quando Deus entrou na minha vida, cara, eu comecei a ser transformado. Consegui largar as drogas, Ele me deu força e em um mês que eu tinha aceitado Jesus, eu larguei as drogas por completo. Poxa, recebi muita transformação, me noivei. E assim, eu vi que algumas coisas na minha vida estavam acontecendo, eu entendi que eu tinha um futuro. Eu acho que o principal foi isso, eu entendi que eu tinha um futuro. Que eu poderia decidir um futuro, que eu poderia traçar meu futuro, que por mais que eu tivesse 28 anos de idade na época, eu estava nascendo de novo. E, minha vida dali para frente ia ser fruto das minhas decisões. Deus, Ele tem os melhores planos para mim, mas se eu não acreditar nele, se eu não for atrás, eu não vou viver. E quando a turnê do Raimundos acabou, cara, eu entendi que era um ciclo na minha vida que estava acabando. Muita coisa tinha mudado naqueles 6 meses que eu estava com Jesus e eu falei, eu acho que vale a pena acreditar naquele que, mexeu no meu corpo e eu sei disso. Eu acho que vale a pena acreditar naquele que transformou meus valores e me fez feliz. E me chamaram de doidão a vida inteira, mas eu acho que a maior doideira que eu fiz foi essa mesmo, de chegar e, na frente de todo mundo, jogar uma banda no auge, no mato e partir para cima. Quero mais a face do Senhor, quero mais conhecer Ele e servir a Ele. Em 2000 eu reencontrei a Ali, a minha esposa. Eu conheci ela em 95, aqui em Balneário Camboriú. E em 2000 a gente se reencontrou, ela foi morar comigo em São Paulo, os dois, cada um mais louco que o outro. E naturalmente, com a nossa vida de loucura junto, a gente se piorou muito, começamos a viver o inferno. E aí, no meio daquele terror todo, a Ali começou a buscar a Deus. E ela começou a se converter em casa mesmo, com as irmãs que oravam por ela, até que essas mulheres de Deus foram orar lá em casa. E eu fui pego numa dessas aí. Deus me pegou, né? Numa dessas aí. Ela, sem dúvida, foi a pessoa que trouxe Deus para dentro da minha casa. Hoje eu tenho uma vidão, cara, graças a Deus. Meu sustento vem basicamente da venda de CDs, né? Que eu continuo gravando CD. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário e por onde eu passo a gente recebe oferta. Eu não cobro para visitar lugar nenhum, para ir a igreja nenhuma, para ir a congresso nenhum, mas é um costume das igrejas ofertarem na vida dos obreiros. Então, assim, a gente, graças a Deus, eu entendo que Deus tem sustentado a gente através disso. Teve meus investimentos também, que eu não sou burro, né, cara? Não toquei o dinheiro no mato, não queimei ele todo, não fumei ele todo. Então, assim, investi em alguns imóveis e tenho como viver. Não vivo com muito luxo, não, mas graças a Deus tenho uma vida sossegada. Cara, eu vou continuar na obra do jeito que eu tô, vou continuar tocando do jeito que eu tô e o crescimento em cima disso é Deus que vai dar. Se um dia eu for pastor, vai ser pela vontade dele, ele vai dar paz no meu coração. Eu, por enquanto, não me vejo parado num canto sendo pastor de uma igreja local, porque eu entendo que Deus, não foi a vontade dele eu ter sido do Raimundos e ter sido aquela coisa louca lá, mas já que eu fui, ele pegou aquilo e usa, transforma aquilo em bênção e através do meu nome ter sido conhecido no mundo, eu posso chegar nos lugares, atrair a atenção de pessoas que não conhecem a Jesus ainda para ouvir falar dele. O futuro é hoje, meu. O futuro é hoje, a gente não sabe o dia de amanhã. A gente entende que o passado ficou para trás, que o presente é hoje, que o futuro a Deus pertence. Eu posso te dizer, se você pertence a Deus, o futuro é hoje. Hoje é o tempo de fazer mudanças, hoje é o tempo de fazer a coisa certa, hoje é o tempo de amar as pessoas que estão ao teu redor, hoje é o tempo de ser produtivo, hoje é o dia de ser transformado. E em Deus você tem tudo isso. Eu creio que a melhor coisa que uma pessoa faz é reconhecer que ela não é independente, porque existe um Criador que fez tudo isso funcionar. E eu acho que é muita arrogância da criatura questionar esse Criador. Então a coisa mais inteligente é voltar para Ele, voltar ao plano original dele, tentar se colocar no centro da vontade dele para que a gente possa experimentar o melhor dessa terra.